Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, que é outro vídeo, continuação, né, do que eu fiz, né? Olha só que interessante. Porque eu não sou católico, pastor Rodrigo Mocilin vai nos explicar, né? Eu tô quase indo pra igreja desse cara, né? Esse cara tá com a verdade na boca dele. As bulas da Igreja Católica. Pois bem, porque nós não podemos adorar outros deuses. Por quê? Porque eles não existem. Porque é uma mentira. Os deuses são uma invenção humana. Invenção do homem que, detestando Deus, mas não podendo existir sem um Deus, inventa um Deus, de acordo com suas paixões e concupiscências. O ídolo é uma mentira colocada no lugar de Deus. Primeiro você concebe esse ídolo no seu coração e isso pode, muitas vezes, se materializar por meio de uma imagem. Às vezes não, às vezes o ídolo só está dentro de seu coração. Eu até agora não sei até onde esse cara quer chegar. Tá falando de ídolo, mas não prova nada na escritura. Não prova na tradição, não prova nada. Mas vamos lá, né? Isso não é materializado. Mas via de regra é assim. Primeiro você concebe um ídolo em seu coração, você cria um Deus em seu coração e depois isso é materializado por meio de uma imagem. A Igreja Católica, ela é idólatra. Mais do que isso, a Igreja Católica é um ídolo. A Igreja Católica é um ídolo. Ela é... Então, a igreja que Cristo fundou lá na cruz, passou no ventre de Maria primeiro, e fundou lá na cruz, e se tornou pública em Atos dos Apóstolos 2, e edificado sobre o fundamento dos apóstolos, é um ídolo. Então, se a igreja, o corpo místico de Cristo é um ídolo, então Cristo ele é um ídolo. Os apóstolos, o ensinamento dos apóstolos é uma mentira, é uma farsa. Aonde a igreja católica é mentirosa? Me mostra na escritura, pastor. Aqui, ó. Aonde ela errou. Porque o fundamento dela vem de quem? Efésios 2, 20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então, a pedra angular é Cristo. Cristo ele fundou essa igreja. E edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que os profetas profetizaram. Que igreja é essa? Que é uma só fé, que é um só batismo, que é um só Senhor, que é um só corpo, que é uma só cabeça, Efésios 4, 5. Que igreja é essa? Olha só. Efésios 5, 25. Marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ó. Cristo se entregou por essa igreja que você está falando que a igreja é idólatra. A igreja é uma mentira. A igreja é um ídolo. Cristo se deu por essa igreja. Para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas semelhante, santa e irrepreensível. E Efésios 3, 10, ó. Assim, de hora em diante, as denominações e apostolado celeste podem conhecer pela a igreja, fim de diversidade da sabedoria divina, não pela sua boca. Para você, a igreja católica é a Babilônia, é a prostituta, é um ídolo, é uma deusa, é uma entidade. Porque você tem um pessoal da escritura que se apartou da tradição e do magistério e da cabeça, Colossenses 18. Mas vamos lá, né? Você pode fazer um vídeo desse sem pé, sem cabeça, e tem pessoas que acreditam ainda. Ela é uma mentira que se coloca no lugar de Jesus. Ao invés de apontar o caminho até Deus, ela se coloca como intermediária até Deus. Jesus não é mais o caminho até Deus. A Igreja Católica é. Ela é a maior mediadora. A Igreja Católica, ela parece muito ortodoxa.
nos dogmas centrais de nossa fé, inclusive o credo apostólico que eles creem, nós cremos, subscrevemos. Quando eles falam de Jesus e dizem que Jesus, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu e... Você crê no credo apostólico que se apartou da tradição e do magistério? Você crê que o Martinho Lutero acreditava? Você quem crê? Na igreja que você não crê, meu irmão. Na escritura também não, porque a escritura vem da igreja. Se você não crê na igreja, a igreja é uma ídola, então por que você acredita na escritura? É meio contraditório, né? No terceiro dia ressuscitou, nasceu da Virgem. Nós concordamos plenamente. Concordamos plenamente com eles quando eles falam que a Bíblia não tem erro, é a palavra do Senhor. Concordamos. O problema é o que eles acrescentam. Eles dizem, Jesus que salva. Isso é absoluto. Mas, e aí acrescentam algo que nega o que eles acabaram de dizer. Pastor, mas isso é um recurso de malandragem? Exato. A idolatria é mentira. A Igreja Católica, ela mente. A mentira é o ar que eles respiram. A Bíblia é a palavra de Deus, mas os concílios também. A tradição e o Papa também. Daí então, surge a Reforma Protestante, os seus... Olha a besteira que ele está falando, né? Em Atos Apóstolos 15 ali, 7 está tendo um cursilho. O cursilho vem da tradição, o cursilho vem do magistério. Bispo de Jerusalém é Tiago, bispo universal é Pedro. A voz de Tiago não valeu para nada, valeu a voz do universal. Que interessante. É Cristo, ele deixou a seu corpo místico. Quem é o seu corpo místico? É um corpo místico que é a igreja. Para você chegar até a Cristo, você tem que passar por esse corpo, sob o fundamento dos apóstolos. Cristo não tem vários corpos. Coríntios 12:12 ou Romanos 12:5. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Ou segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus, diferente que é outro Espírito. O Espírito Santo é um só. Mateus 28, 19, 20. Então, a Universal tem um corpo. A Assembleia tem outro corpo. A sua igreja tem um corpo. Uma cabeça, outra cabeça, outra cabeça. 4 cabeças. Cristo ele só tem uma cabeça. Em sintonia com o corpo místico. Através, surgiu a igreja se tornou publicada dos Apóstolos 2, Pedro pregando oralmente. Você comprar esse livro aqui, você vai conhecer um pouco da patrística, da história eclesiástica, lá desde dos apóstolos, quem são os sucessores de Pedro, quem são os sucessores de Paulo, e aí vai de João. Aí você vai entender por que você tem esse livrinho aqui. Não é somente a escritura. Se for somente a escritura, beleza, mas somente a escritura tem a tradição. Se for somente só a escritura, tem magistério. Se for somente só a escritura, como já falei no outro vídeo, tem doutrina, tem pastoreio, tem uma só igreja, tem fundamento. Então não tem onde correr, meu irmão. Por mais que esse cara fala baboseira, ele até agora não provou nada na escritura. Vamos ver que já vou encerrar esse vídeo aqui, pelo amor de Deus. Aí então, surge a Reforma Protestante, os seus 5 solas. Tá vendo? Sola, somente. Somente a Escritura. Somente a fé. Somente a Deus a glória. Somente a graça. Somente Cristo. Porque somente. Essa é a acusação que nós protestantes fazemos. Eles acrescentam tantas coisas que negam a essência da fé cristã. Por isso são uma igreja apóstata. Como declara Apocalipse capítulo 22. Maldito aquele que acrescenta algo à palavra do Senhor. Essa é a essência da igreja católica. Note como que o engano... Tá falando dele mesmo. Como eu vou tirar a tradição, como eu vou tirar o magistério, que somente a escritura, somente. Mas a escritura vem pela onde? Da onde? De quem? Agora eu abro esse cara aqui, ó. Esse cara aqui vai me ensinar. Aqui, ó.
foi confiado a quem a Escritura? Que é a tradição apostólica. Parágrafo 75. Ó. Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciasse todo o Evangelho, o qual, antes prometido pelo profeta, ele próprio cumpre e promulgou por sua palavra, como fonte de toda a verdade salvífica e toda a regra moral. Pregação apostólica transmitida do Evangelho segundo 76 artigo. Parágrafo, né? Ordem do Senhor. Fez de duas maneiras. Oral, Pedro pregando e o seu discípulo escrevendo. Marcos. Você vai cantar lá em 1 Pedro 5,13. Marcos, discípulo de Pedro. Pelos apóstolos na pregação, e está nesse livro aqui, ó. Eusébio de Cesareia. Pelo apóstolo que na pregação oral, por exemplo, ação transmitiram aquela coisa que o receberam, da palavra da convivência e da obra de Cristo, ou aprenderam da sugestão do Espírito Santo, por escrito, ó, como também por aquele apóstolo e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. E se você catar aqui, e Lucas, que é discípulo do apóstolo Paulo, que escreveu por ação do Espírito Santo, Paulo pregando e ele escrevendo. Está nesse livro aqui também, Eusébio de Cesareia. Se catar aqui, é Lucas 1. Olha só que interessante, ó. Muitos empreenderam a compreender uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nós transmitiram àquele que foram desde o princípio testemunha ocular e que se tornou misteriosa da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo, desde o princípio, escrevê-lo para si, segundo a ordem excelentíssima Teófilo, para conhecer a solidez daqueles ensinamentos que tem recebido. O Evangelho de Lucas, ele foi lá na tradição para escrever. Então, olha só, surgiu a igreja, o Espírito Santo desce, a igreja se torna pública, Pedro pregando oralmente ali em Atos Apóstolos, 2,14 em diante, converteu mais de 3 mil almas até 41. Depois foi escrita. Vem a igreja primeiro, pregação oral, depois a tradição, que é a escritura. A escritura não está acima da igreja, do magistério. Tanto lá no Velho Testamento também, Deus ia falando para Moisés, Moisés escrevendo, oral. Tanto no Novo Testamento e tanto no Velho Testamento. Cristo pregando, oral também. Depois, quando Cristo é levado naquela nuvem, desceu o Paráclito, tudo que Jesus pregou oral, o Espírito Santo fez os apóstolos lembrar e pregar. Então não é somente só a escritura. Tem a pregação oral. Cara, onde esses pastores estudam, meu? Aqui, ó. Para encerrar o vídeo já está quase 13 minutos. Aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento de que nós aprendemos, seja por palavra, seja por carta nossa. Ora, 2 Tessalonicenses 3,6. Ó. Intimai-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa. Ao contrário, a tradição que de nós tem recebido, ó, afastar desse cara, porque esse cara não segue a tradição. Ele segue o que ele pensa, o que ele quer, ele prega o que ele quer, que está na mente dele. Essa loucura aí que ele está falando. O apóstolo Paulo fala guardar a tradição e apartar daquele que não segue a tradição. Aqui, ó. O evangelista São Lucas foi lá na tradição para escrever. Eusébio de Cesareia ensina como foi pregado, como foi anunciado, mostra aqui nos seus escritos também. História eclesiástica, história. Então, não é somente a escritura. Mas somente a escritura também já prova. Esse é um argumento que os protestantes querem usar, somente a escritura para distorcer católico burro que não entende a escritura. E protestante também. Se você for catar somente a escritura, mas somente só a escritura veio da onde? Somente a escritura surgiu da onde?
Quem foram os autores que escreveu? Quem foram os autores inspirados? Foi os apóstolos, meus queridos. A igreja guardou, compilou, organizou os livros, os pergaminhos. E foi organizada por São Jerônimo, por autorização do papado, que tem a chave de ligar e desligar. São Damas, se eu não me engano o nome. Começou no ano 350, acabou 395, se eu não me engano, por aí. Durou 43 anos para compilar, para organizar e fechar o cano. Com 46 livros e com 27 livros no Novo Testamento. Bateu o martelo e inspirado, compilado, organizado pela igreja. Que tem autoridade de interpretar 100% verdade. Que interessante. O que esse cara está falando aí é salada. Não prova nada, não explica nada. É contra o pastoreio, é contra o papado, é contra até a própria Bíblia. Fala que a igreja católica é um ídolo. Então joga essa Bíblia fora sua, porque a Bíblia que você tem é graças a esse ídolo. A Bíblia que você tem é graças ao pastoreio. Os apóstolos, os bispos são sucessores dos apóstolos. Os papas são sucessores dos apóstolos. Desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas, sucessor de Pedro, Lino, e aí vai cedindo. Aí vai vir a tradição, meu irmão. Não é uma igreja fundada por homens, igreja vinda de homens. Não, meu irmão. Só que dá para combater vocês. E a tradição já deixa bem claro, ó. Que o católico tem que estudar isso aqui, ó. Dá para combater você só com esse livrinho aqui, ó. Não há outra revelação. Salve Maria, eu sou o missionário Céu Roberto. É mais um vídeo, eu vou mostrar mais vídeo desse pastor que tem. O vídeo dele é 1 hora, meu querido. Só estou resumindo. Salve Maria, eu sou o missionário Céu Roberto.